Mas se a gente olhar em termos de fundamentos e de a gente olhar para a soja, é importante a gente falar que nós estamos numa terceira safra consecutiva no qual nós estamos produzindo mais do que a gente consome. Isso aí não precisa ser especialista para dizer que isso exerce uma influência negativa em termos de precificação. E isso acontece porque ao longo dos últimos anos, de fato, a gente cresceu muito a área plantada, o nosso potencial produtivo vem crescendo ano após ano. Então o cenário de soja, quando vem no mercado internacional, não dá para esperar grandes alterações. Quando a gente olha para a próxima safra, 25-26, e daí começa a fazer esse trabalho de leitura, né, em relação a cada um dos países, é bem possível que Estados Unidos opte por plantar muito mais milho do que soja, em função dos preços da relação ser mais favorável, mas mesmo assim a gente caminha para um 25-26, no qual a gente tem uma oferta bastante abundante. Então, a não ser que exista ou ocorra uma quebra de safra relevante em algum país relevante, a gente não vai mudar esse cenário de um fundamento baixista em termos de precificação no mercado internacional. Mas, de novo, temos que lembrar que a precificação ao produtor, ela depende de outras variáveis. E a gente tem algumas coisas positivas acontecendo, por exemplo, agora quando a gente pensa em prêmios de exportação, que eles decorrem muito dessa relação comercial entre Estados Unidos e China. Se a gente lembrar a guerra comercial lá de 2018, o brasileiro ele foi beneficiado, porque preços no mercado internacional caíram, mas os prêmios de exportação bateram aí mais de $2 por bucho. Isso foi muito benéfico para a precificação da safra brasileira. Nós já temos um cenário de prêmios positivos. Agora, a intensidade desse cenário vai depender muito de o que está na cabeça do Trump, do Xi Jinping, quão longe essa guerra vai e que foge totalmente do nosso controle, né? E eu acrescentaria por fim a questão de câmbio, que é um outro fator que a gente está totalmente alheio, né? Tem as questões fiscais dentro do país, mas tem também a perspectiva de como que você olha a economia mundial que influenciam na precificação final. Então sim, tem alguns desafios em termos de precificação de soja gigantescos ainda pela frente. Já quando a gente fala de milho, eu diria que eu sou mais otimista em relação ao cenário de milho, e não é por menos. Quando a gente olha o quadro de oferta e demanda global, ele é deficitário, diferente da soja. Então os valores de milho já se permanecem em patamares mais elevados do que a gente vê na soja, e tá aí, o preço produtor acho que um pouco melhor do que a gente vê em termos de precificação de soja.